Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a secretária de Saúde, Águida Fernandes. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e vamos conversar um pouquinho então. Antes da gente entrar nessa parte da sua formação, né, da medicina, você nasceu em Jacareí, né? Não, eu sou de São Paulo, morei lá até os 7, 8 anos de idade, depois mudei para Campinas. Fiz o meu ensino médio todinho lá, depois saí de lá para ir para a faculdade e não voltei mais para casa. São Paulo, vocês moravam em que bairro lá? Santana. Santana. A família é de São Paulo? Seus pais também? Não? Não, meu pai é português, né? E trabalhou no Rio, depois mudou para São Paulo. Ela mineira, mudou para casar, né? Se conheceram em São Paulo por um acaso, né? Que é bem improvável isso. E aí eles construíram a família ali. Então não era uma família grande, cheia de parentes. Era o casal, eu e a minha irmã na época. E o seu pai veio para trabalho? Veio para tentar a vida, né? Ele veio acho que com uns 23 anos e chegou no Rio, começou a trabalhar com açougue, depois começou com vendas e aí transferiu para São Paulo, que acho que as condições eram melhores, e ali ele acabou seguindo uma carreira e ele foi bem, foi um profissional de sucesso, do qual, assim, eu peguei muitos exemplos dele. Por exemplo, o quê? Ele foi uma pessoa que não teve acesso a estudo, né? Então ele lia o jornal todinho, era a Folha de São Paulo, o jornal que tinha em casa, do começo ao fim, todos os dias. Ele falava bem, sem erro de português, falava de todos os assuntos. E nós fomos para Campinas, ele trabalhava, na época era DECA, né? E ele foi subindo, eu não sei a hierarquia dos cargos, eu era criança, e ele recebeu uma oportunidade de gerenciar uma filial em Campinas, que pegava toda a região. Então ele era, vamos dizer assim, ele chefiava todo mundo. Então hoje, né, que eu trabalho na gestão, eu enxergo que ele tinha... assim, uma pessoa com bastante cultura, embora não teve o acesso, né? Por isso que eu falo, tem gente que recebe tudo e não aproveita, né? E é um cara que trabalhava com gestão de pessoas, ele tinha um gingado de autodidata. E ele foi bem. Ficou lá até aposentar e depois ele já é falecido. Na sua personalidade, o que você vê que você herdou dele e também da sua mãe, de cada um? Ah, muita coisa, tudo bem misturado, né? Mas assim, não dá. Os dois sempre foram muito corretos, muito. Então, eu detesto coisa errada. Vou falar para você que eu nunca fiz. Eu acho que a gente erra, mas às vezes até por desconhecimento. De acordar e falar, não, vou fazer isso aqui porque não pode ou porque não deve. Isso não existe na minha vida. E os dois eram assim. Os dois bem religiosos, né? Então esse lado de ter fé em Deus, de acreditar nas coisas, também muito bom. Ele bem bravo, entendeu? Bem bravo, Educação não podia rígida. nada. Mas aí a hora que a gente mandava umas besteiras, ele não aguentava e dava risada, entendeu? Então eu acho que ele fazia aquele personagem do severo mesmo, porque eu acredito que ele achava que se você criasse ali na linha, era mais chance de dar bom do que soltar um pouco, né? Ela era um pouco mais flexível, mas não fazia nada sentar em comum acordo com ele, né? Então, ela ficava com a gente o dia todo, era dona de casa, né? Porque agora ela tá aposentada. E dona de casa, então levava para a escola, trazia, passava a tarde toda junto com a gente, todos os dias no finalzinho da tarde pegava o carro, que depois ela tirou a carta, dava uma volta com a gente passeava um pouco, aí passava no supermercado, trazia o pão do lanche da tarde. Então era uma rotina bem boa, que traz pra gente aquele conceito assim de quanto que é legal uma família, quanto que é legal você falar, não, eu vou dar certo porque esse caminho é bom. Entendeu? Então eu não posso reclamar. E a maior parte da sua infância, então, foi passada em Campinas? Sim, dos 8 anos até os 17. Eu entrei na faculdade com 17. Aí 17 anos eu saí e não voltei mais. E o que você lembra da sua infância? Como é que era essa cidade que você viveu lá em Campinas? Em São Paulo eu tenho umas lembranças boas. O meu avô, que ele morreu cedo, ele vinha de Minas. Ele morreu acho que com 70. Quando eu fui para Campinas eu acho que ele já tinha falecido.
Ele saía com a gente na calçada, na rua, e a gente apertava a campainha e ele ficava andando todo sério e a gente ficava com ele, a pessoa saía na porta, era o divertimento dele. E era o passatempo dele era esse. Em Campinas a gente andava muito de bicicleta. Primeiro moramos numa casa alugada, depois meu pai comprou uma própria no Parque São Quirino, que tem lá até hoje. E então a gente tinha as amizades com os adolescentes ali do entorno. Quando a gente mudou, era um bairro mais distante, então era uma turma. Quando eu tinha de 10 aos 15, 16 anos, a gente sentava na calçada à noite, punha música e ali a gente ficava, o ponto era sempre na minha casa. E aí a gente ficava lá até minha mãe piscar a luz, que era hora de entrar. Entendeu? Era o sinal. E pegava a bicicleta e andava o bairro inteiro. Foi bem saudável. Você foi boa aluna? Fui, muito. Caxias, muito. Eu sentava todos os dias à tarde, depois do almoço, e repassava todas as aulas que eu tinha tido no dia. Então eu fazia prova a qualquer momento, entendeu? Porque eu era meio assim metódica com isso daí. Não era a mais inteligente, não é isso. Mas eu era disciplinada. A disciplina, eu acho que é a palavra. E a medicina vem por qual motivo? Por que você escolhe fazer medicina? Nossa, eu vou contar isso pra você. Meu pai escolheu a medicina. Ah, é? Era muito engraçado, porque eu não tinha noção que eu ia sair de casa. Pra mim, a minha vida ia ficar aquilo ali. E aí ele começou, não, você vai fazer faculdade, não sei o quê. Aí ele falava, vai fazer medicina que é bom. Aí eu dizia pra ele, pai, mas e se eu fizer engenharia, que eu sou muito boa de matemática? Não, é ruim. Ele falava, né, sotaque dele. E aí eu falava assim, e contabilidade? É ruim. Aí tudo era ruim, só era bom medicina. Aí quando eu terminei o segundo ano, ele fez umas 2 inscrições para fazer um treineiro, quer dizer, ele foi pré-cursor. E depois, no último ano, ele me inscreveu, eu acredito que numas 8, 9 escolas. Ele pegava o carro e levava, entendeu? Então, foi uma coisa assim que eu não foi um sonho, né? Ele proporcionou isso. E quando eu entrei na faculdade privada, eu fui muito bem. E aí eu disse para ele, pai, eu vou fazer uma prova. Eu cheguei aí, porque eu pegava o ônibus nessa época sozinha, ia para a cidade fazer aquelas provas do cursinho que dá desconto. E eu falei para ele, vamos fazer o cursinho que eu vou ter desconto e eu entro na Unicamp. Aí ele dizia assim, não, é um ano que você pode estar trabalhando que você vai deixar de trabalhar. E se você não entrar o ano que vem? E aí ele fez a minha matrícula e eu fui fazer. Fui morar fora, sem a mínima noção que eu ia sair de casa, com 17 anos. Para um curso que você nem sabia como que era. Nem imaginava que eu ia fazer anatomia, ia mexer, ia dissecar cadáver, né? Mas, cara, posso te falar uma coisa? E assim, ele era obcecado, tanto é que os meus 2 irmãos, que eu tenho um outro irmão que nasceu em Campinas, e a minha irmã, são médicos também, entendeu? Então, ele tinha isso na cabeça. Tinha, e se ele tinha essa missão quando ele veio, ele cumpriu, porque formou 3 médicos. E assim, tudo suado, ele não era um cara que não tirava férias, a gente não tinha uma condição financeira, era assim, tudo apertadinho, mas ele deu conta. E eu vou falar que eu não podia ter outra profissão, eu sou raiz mesmo, isso está dentro de mim, é assim, fui muito abençoada, porque se eu tivesse escolhido, eu ia ter sido engenheira, porque eu fazia bem matemática, olha. Não, e tem outra coisa também, no curso, como você falou, faz anatomia, mexe com cadáver ali. Se você não tivesse cabeça pra isso, né? Tivesse, sei lá... Ia pirar o cabeção, cara. Passasse mal, né? Não, eu ia assim tranquila, entendeu? Eu comecei, quando eu tava no 3º ano, novinha, a gente tinha um professor de cirurgia que arranjou um plantão pra gente, acho que chamava Tite Setúbal, em Guarulhos. Cara... parecia que você estava num outro país de guerra, porque aquele povo, aquela gente... Uma vez a minha mãe foi me levar num plantão domingo e falou, quase que eu não deixei você descer do carro, porque a hora que ela chegou na porta do hospital, aquilo... E eu levava com muita tranquilidade, isso é engraçado, né? Eu não ficava assim, horrorizada, sempre tive muita compaixão quando eu via gente sofrendo, gente se ferrando porque estava na fila, então isso veio já comigo. Mas eu não reclamava, eu achava tudo bom. Entendeu? Então,
Eu fiz, e a minha faculdade foi sem estresse, foi muito tranquila. Em Taubaté, né? Em Taubaté. Fiz, assim, sem ter problema nenhum com ninguém. Foi do começo ao fim tranquilo. Mas no comecinho, quando você foi para a faculdade, teve que se separar dos seus pais, foi difícil? Não. Não? Não. Eu fui, para mim era tudo novo, né? Primeiro ela me colocou num pensionato de freira. E aquilo era assim um absurdo. Eu nunca colocaria minha filha num lugar desse se eu quisesse preservá-la. Mas eu caí num quarto com 2 pessoas que são até aqui de Jacareí, que elas deviam ter uns 5, 6 anos mais que eu. Então meio que elas cuidavam de mim. Entendeu? Aí eu tinha um armário que era uma bagunça, daquele que você abre e cai tudo. Então não tinha ninguém mandando eu arrumar, então era do meu jeito, né? Eu resgatava as camisetas para ir para a faculdade. E como era tudo novo, eu acho que eu me ocupava, como eu faço hoje. Eu me ocupo o dia inteiro, eu nunca estou à toa. Então gera essa nostalgia, É claro, a gente se falava no telefone, né? Não tinha celular. Todos os dias, e depois um pouco mais espaçado, eles vinham. Ônibus era difícil, porque tanto é que a Dom Pedro era muito ruim. Com frequência eu ia para São Paulo, depois para Campinas, porque aí era ônibus mais frequente. Então eu levava bastante tempo para ir para casa. Assim, tempo, né? Mas eu ia final de semana, às vezes todo, às vezes sim ou não. Então o convívio com eles eu não fiquei longe, não. Estavam sempre presentes, de alguma forma estavam sempre presentes, né? Sim, e ligava e ele aparecia, e como ele, aí quando eu fui para lá, ele já pegou umas rotas de cliente que ia pro lado de cá, então eu tinha visita surpresa também, entendeu? Ele aparecia ali e assim, aí logo depois eu já comecei a querer sair lá do pensionato, acho que aquilo deve ter durado uns 6 meses. Convenci minha mãe que ela achava a palavra república abominável, não sei qual foi a amiga dela que falou isso. E aí eu fui para uma república e fiquei até o final do curso dividindo casas. Eu morei, acho que foram só 2. Você vê, até que eu sou tranquila, eu não tive essa coisa de ficar... E aí tinha autonomia, né? Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo então aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.